Deus colocou no meu coração uma mensagem que tem a ver com paternidade. Paternidade natural até. Essa semana eu estive gravando o meu podcast com meu pai. Foi pro ar hoje. Depois você assiste no Spotify, o Brunecast, o nome especial Dia dos Pais. E eu e meu pai, a gente chorou muito nessa entrevista, nesse podcast, porque eu lembrei de vários sacrifícios que ele fez para me dar o destino que eu tenho hoje. E meu pai não foi perfeito, ele errou comigo de muitas formas. E hoje eu não consigo lembrar de nenhum erro. Porque quando você resolve olhar só para o destino que teu pai te deu, mesmo sem ele ter sido intencional com isso, você consegue relevar os erros também. E tem gente que fala assim, mas meu pai não me deu nada de bom. Me abandonou, sumiu, desapareceu. E você está vivo como hoje? Porque no mínimo, a vida ele te deu. E se você vem aqui na igreja agradecer pela vida, você também tem que agradecer pelo teu pai, certo ou errado, que foi o condutor dessa vida até você. Eu trouxe uma foto de algo que aconteceu essa semana. Coloca a foto. Ó, a Jasmine. O que ela está fazendo aí, pessoal? Está chorando, passando batom, né? Um falou chorando, outro falou passando batom, tá certo os dois. Só que por que ela está chorando? Porque o papai, malvado, foi lá e tomou o batom da mão dela. Tomei o batom da mão dela, ela ficou decepcionada, começou a gritar, saiu na porta de casa, começou a falar, papai não gosta de mim. Por que ela falou que eu não gosto dela? Porque eu tomei um batom. Tomei por vários motivos. Primeiro motivo, o batom não era dela, era da mãe, custou caro, está na terceira parcela ainda. E a gente não vai desperdiçar. Segundo motivo, não é legal sair com a cara toda pintada, mesmo quando você é criança. Terceiro motivo, se ela sai assim e fala assim, que pais são esses que deixa a criança sair assim? Isso aí deve ser um rebelde, isso aí deve ser um problema em casa. Então, por causa da minha imagem, para que a minha filha não seja ridicularizada, para que o batom não seja gasto, por vários motivos, eu cortei o prazer dela, que ela estava toda feliz passando batom na cara toda, e tirei o batom. E ela teve a coragem de falar, é claro que só tem 2 aninhos, de falar que eu não gostava dela, porque eu fiz isso. Vocês acham que eu amo minha filha? E ainda assim tomei o batom dela. Existem muitos erros que nossos pais cometeram, que foi erro aos teus olhos, mas não na realidade dele. Esses dias alguém falou para mim assim, meu pai nunca falou eu te amo para mim. Eu falei assim, mas você já perguntou se o pai dele falou eu te amo para ele? Porque conforme nós aprendemos na fase de modelagem e aprendizagem, a gente define como a gente vai ver o mundo. Se nunca ninguém falou eu te amo, como é que você vai falar eu te amo para os outros? Você já se colocou no lugar dele ou você só julga? E existem erros que nossos pais cometeram sem ter as intenções de errar. Outros por ignorância, outros porque era o conhecimento que ele tinha, ele só sabia fazer assim. Mas nós tomamos a decisão de ficar feridos, chorar e dizer meu pai nunca me amou. Ou simplesmente entender que a vida não é fácil para ninguém. Erros acontecem e você decide se vai usar a dor para crescer ou para sofrer. A mesma dor pode fazer sofrer ou crescer. Abre a sua Bíblia comigo. No livro do profeta Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 11. Diz assim, primeiro livro de Samuel 16, 11. Então perguntou a Jessé, o profeta Samuel, o maior profeta de Israel, visitou uma casinha em Belém. Esse profeta carregava uma mensagem de Deus. Um dos teus filhos será ungido hoje na presença do Senhor. Jessé fica muito feliz porque como pode de uma família humilde, não tem uma linhagem real,
Uma família que não tem profetas, uma família que não tem nenhum tipo de aliança especial com Deus. O maior profeta de Israel vir aqui para levantar um dos meus filhos como o ungido do Senhor. E Jessé coloca 7 dos seus filhos. Olha o que diz o versículo. Estes são todos os seus filhos? Jessé respondeu, ainda tem mais um, mas ele está cuidando das ovelhas. Jessé teve a coragem de colocar 7 filhos e não mostrar o 8º. A gente não sabe os motivos. Existem correntes teológicas que dizem que Davi poderia ser filho bastardo e por isso ele era diferente, era ruivo e o pai tinha vergonha de ficar mostrando ele para os outros. Mas pode ser que não seja nada disso, porque a Bíblia não deixa claro, são só interpretações. Pode ser simplesmente que Jessé estava tão honrado com a presença de Samuel que quis oferecer quem na concepção dele eram os mais preparados. Tanto que ele mostra primeiro Eliabe, que era forte, homem de guerra, homem preparado, falou assim, com certeza Deus vai escolher Eliabe. E aí Deus fala, eu não vejo como o homem vê, eu não vejo pela aparência, eu estou atento ao coração. Jessé tem a capacidade, Jessé, pai de Davi, tem capacidade de pensar como Deus pensa? Hein? Ninguém tem. Então, Davi tem uma opção aqui. Ele pode ficar profundamente ferido com o pai e falar, como pode o meu próprio pai me tirar da oportunidade da minha vida? A oportunidade que muda a minha história. Se esse óleo cair na minha cabeça, tudo muda para mim. Eu deixo de ser um adolescente que está aqui colocado de lado, cuidando de ovelha, e me torno ungido do Senhor. Então, Davi teve que tomar sua decisão. Ou eu fico ferido agora com meu pai, porque meu pai esqueceu de mim. Quem aqui já se sentiu esquecido pelo próprio pai? O pai natural. Você se sentiu esquecido por ele? Levanta a mão bem alto. Olha quanta gente. Ou eu relevo isso. E aconteceu que Jessé esqueceu de Davi, mas Deus lembrou dele. Não é porque o seu pai te esqueceu que Deus também o fará. Jessé não lembrou de chamar Davi, mas Deus lembrou de colocar Davi na lista. E Davi é chamado. E quando ele entra na casa, Deus fala para Samuel, é ele, pode ungir. E na casa onde teve rejeição, o óleo caiu sobre a cabeça do rejeitado. Porque até quando você é rejeitado, Deus tem um propósito. Aí vem um versículo que diz que você tem que honrar pai e mãe, para que se prolongue os seus dias na face da terra. A Bíblia diz que Davi morreu velho, farto de dias, multimilionário e com sucessor. Ele consegue algo que os bilionários de hoje não conseguem. Mas é porque quando o pai dele errou com ele, ele teria motivos para desonrar, mas prefere cumprir os estatutos do Senhor. Porque a Bíblia não diz, honra teu pai e tua mãe que fizeram bem para você. Honra teu pai e tua mãe, ponto. Minha mãe é narcisista, minha mãe me persegue, minha mãe fecha a porta para mim, meu pai me abandonou, meu pai não me esquece. A Bíblia não fala os pais perfeitos. Fala o pai e a mãe. Versículos depois. Nós não estamos falando de muito depois. Nós estamos falando de poucos versículos depois.
o rei da época, Saul, fica perturbado de espírito. E no auge da sua perturbação, ele fala: eu preciso de alguém que toque bem para acalmar minha alma. E alguém do palácio fala assim: eu conheço um menino que fala bem, toca bem, se veste bem, é homem de guerra e o Senhor é com ele. Um menino que versículos atrás foi desprezado pelo pai, o currículo dele agora estava chegando no palácio. Porque não importa se erram com você, você que quer entrar em palácio é que não pode quebrar princípio. O currículo de Davi estava sendo colocado no palácio. Saul falou: então traz ele para cá. Ele é filho de quem? De Jessé o belemita. Aí a Bíblia diz: e mandou Saul mensageiros a Jessé. Preste atenção. Se Davi tivesse arranjado uma confusão com o pai, se Davi tivesse quebrado o princípio com o pai, ele estaria em apuros agora, porque o destino de Davi volta para a mão de Jessé, quando Saul quer negociar com Jessé. O destino de Davi vem para a mão de Jessé, o pai. Porque Saul pede para Jessé enviar o seu filho. Sabe o que Jessé faz? Prepara um burrinho de carga, com pães, uma garrafa de vinho, com presentes, com um cabrito, e manda tudo isso para o rei, junto com o seu filho Davi. E a sabedoria de Jessé comprou um lugar no palácio para sempre, porque Davi nunca mais saiu de lá. Pelo mesmo lugar que veio o erro, o desprezo e o esquecimento, veio uma porta que nunca mais se fechou. Ou seja, se você deixar suas emoções falarem mais alto do que seus princípios, eu estou com muita raiva, mas a raiva não pode ser mais forte do que o princípio. Mas eu não consigo esquecer, mas esse sentimento negativo, essa angústia não pode ser mais forte do que o princípio. Porque o que vai colocar você nos palácios, o que vai abrir a porta dos céus para você, não é a sua raivinha, não é o seu rancor, não é a sua lembrança dolorosa, são os princípios que você cumprir. Então livre-se dos sentimentos negativos, para você cumprir aquilo que precisa ser cumprido. Muita gente não entende que às vezes o pai erra, mas é sem querer. A minha filha falou que eu não gostava dela. Lógico que 10 minutos depois ela esqueceu. Mas foi sem querer, eu só quis tirar o batom da mão dela, porque não tinha nada a ver ela continuar se pintando. Às vezes você ficou ferido com coisas que teu pai fez, que não tem nada a ver mais. Não, mas o meu caso é mais sério, Tiago. O meu pai foi espancador, meu pai deu problemas sérios. E ainda assim, o seu futuro não está no que aconteceu lá atrás. Está no que Deus está escrevendo agora. Então deixe o que ficou para trás lá atrás. Perdoa o que você tiver que perdoar. Você sabe que a única coisa que Jesus coloca como condicional na Bíblia, em relação ao amor dele, é o perdão. Ele fala assim: olha, se você não perdoar quem te feriu, o meu Pai que está no céu também não te perdoa. É muito duro porque é Jesus, o amor em pessoa falando isso, mas ele botou como condicional: o perdão eu não negocio. Se você não me amar, ainda assim eu te amo. Mas se você não perdoar, eu não te perdoo. E porque o inimigo trabalhou tanto para fazer a gente potencializar as dores quando se trata de alguém tão próximo como o pai. Está chegando, nós estamos vivendo aí o final de semana do Dia dos Pais. E muita gente não consegue falar com seus pais. Porque uma das funções do pai é dar provisão, proteção e destino. E se o inimigo consegue cortar seu relacionamento com o pai, ele corta muita coisa em relação à proteção, inclusive emocional.
Porque tem gente, eu estava cuidando de um jogador de futebol, ganhou um título muito importante, ele me ligou chorando um dia depois e falou assim, o que adianta eu ganhar tudo isso, se meu pai já morreu e não viu tudo que eu conquistei? A necessidade de aprovação quando se trata de pai é algo muito forte. Você quer que seu pai te veja vencendo, mesmo ele tendo te feito mal. Ou às vezes nem te fez mal e você que é ingrato e não consegue ver que com as limitações dele ele te criou do jeito que deu. É você que precisa melhorar hoje. Porque nem todo mundo que errou contigo tinha intenção de errar. E não é porque alguém próximo errou que o outro vai errar também. E a prova disso é na história de Jacó. Davi só conseguiu se estabelecer como um homem segundo o coração de Deus, não porque a vida dele foi perfeita, mas porque apesar do caos, ele não quebrou princípios. Apesar da raiva que deve ter dado do seu pai fingir que você não existe no dia mais importante da vida da família, ele preferiu continuar caminhando. E as portas se abriram dias depois. Dias depois. Dias depois de você fazer a coisa certa, grandes portas podem se abrir. Na história de Jacó, já foi um pouco diferente, apesar de ter o mesmo contexto. Jacó, desde o ventre, tinha vontade de ser um vencedor. Jacó era um homem tão desesperado para ser um homem abençoado, que no ventre, como um bebê, ele tenta pegar no calcanhar do irmão para sair primeiro. Tanto que o nome Jacó ficou conhecido como aquele que pega pelo calcanhar. A vida toda Jacó tentou ser abençoado, ser rico, ser próspero, e as coisas não aconteciam. As coisas simplesmente não aconteciam. Até que ele descobriu que para ser abençoado de verdade, para ser próspero de verdade, o pai dele precisava botar a mão na cabeça dele e liberar uma bênção. Essa era a regra em Israel. Esse era o princípio. Só tinha um problema. O pai dele, Isaac, preferia Esaú, o mais velho. E a bênção, por natureza, ia para o mais velho. Quem era Isaac, o pai de Jacó? A Bíblia diz que ele era um homem riquíssimo, a tal ponto que Abimeleque, o rei de uma das terras que ele morava, ficou com inveja de Isaac. Isaac não só era rico, como era o filho da promessa, o filho do milagre de Abraão. Isaac era um homem famoso na terra. Isaac era um homem grande na terra. Jacó tinha que lidar com o peso de ser filho de um homem grande, de um homem rico, de um homem famoso, de um homem usado por Deus, onde Deus se apresentava colocando o nome dele no meio. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac. E esse homem de Deus, esse homem poderoso, esse filho da promessa não queria botar a mão na cabeça do próprio filho para abençoar. A ponto de Jacó ter que fazer uma loucura e se disfarçar de Esaú. Esaú era um homem peludo, ele coloca então pelos nos braços, pega pelo de animal, coloca no braço. Ele se disfarça de Esaú porque Isaac, já velho e cego, começa a palpar Jacó vestido de Esaú. E Isaac, se sentindo enganado, ele diz: os braços são de Esaú, mas a voz é de Jacó. E um filho está disposto a enganar o próprio pai para poder ter acesso a uma bênção que ele queria tanto. Muita gente julga Jacó pelo que ele fez, mas vamos se colocar um pouquinho no lugar dele. Imagina você querer muito uma coisa, e tudo que você quer, o que você mais buscou na vida, seu pai pode te dar, e ele te priva disso. Tudo que Jacó queria era a bênção. Ele só queria a mão na cabeça dele, e o pai dele falou: na sua eu não coloco.
Imagina a raiva que Jacó poderia ter ficado com Deus, porque Isaac era um homem de Deus. E geralmente quando alguém que é homem de Deus erra com a gente bota a culpa em Deus. Nunca mais eu vou na igreja, eu nunca mais faço tal coisa, era um homem de Deus que fez isso. Isaac também era um homem de Deus e não quis botar a mão na cabeça de Jacó. E Jacó nunca se levantou contra Isaac. Porque a bênção de Deus nunca vai estar em você retrucar, em você se vingar, em você rebater. A bênção de Deus vai estar em você continuar caminhando sem olhar para trás. Anos depois, Jacó se torna um homem riquíssimo e abençoado. Agora ele realizou seu sonho. Agora ele é um homem poderoso na terra. Agora ele construiu sua própria história. Ele já não era mais o filho da promessa, o filho de Isaac, que era o filho da promessa. Ele já não era filho daquele homem riquíssimo. Agora ele era o homem que lutou com Deus e prevaleceu. Agora ele era Israel, o príncipe do Senhor. Agora Jacó construiu sua própria trajetória. Agora Jacó fez o seu próprio dinheiro. Agora Jacó tem a sua própria intimidade com Deus. Agora Jacó é um patriarca. Agora Jacó foi incluído no nome de Deus. Porque Deus, depois de Betel, começa a falar: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, e eu também sou o Deus de Jacó. E um dia Jacó fica na mesma posição que seu pai Isaac. Fica velho. E seus dias já estão contados. Mas ao contrário do seu pai, ele não pega seus 12 filhos, que Jacó tinha 12 filhos, e abençoa só um. Ele quebra o protocolo, coloca os 12 na frente dele. E mesmo o pai, tendo negado a bênção para ele, ele não negou a bênção para os 12 filhos. Jacó bota a mão na cabeça de cada um e começa a profetizar: Benjamim, você será um lobo que despedaça. Ele começa a liberar destino sobre a vida de cada um dos 12 filhos, porque não é porque o seu pai errou contigo que você vai errar com seus filhos. Não é porque a sua mãe errou com você que você, mulher, vai errar com as suas filhas. Porque todo ciclo de maldade, todo ciclo de erro vai ser quebrado hoje em nome de Jesus. Para você prosperar de verdade, você tem que estar livre de qualquer amarra. Amarra emocional, amarra espiritual. Você precisa estar alinhado com Deus em todas as áreas. E por causa dessa atitude, não uma pessoa é abençoada, não apenas 12, uma nação nasce com a bênção de Jacó. Às vezes você está replicando erros que o teu passado colocou como padrão, formatou sua mentalidade. Mas hoje é dia de a gente quebrar mentalidade de erro, para vivermos um tempo de vitória. Lembra que a gente falou sobre modelagem? Lembra disso? Quem lembra? Olha que coisa interessante. Quando Jacó, ainda brigado com Esaú, porque como Jacó comprou a primogenitura de Esaú, comprou baratinho, mas comprou, o pessoal, ele enganou Esaú. Não enganou não, ele comprou, baratinho, mas comprou. Esaú começou a perseguir ele por causa disso, porque sentiu que tinha perdido a bênção. Ficaram inimigos, Esaú jurou ele de morte. Jacó tem que fugir com um cajado na mão, toda a herança de Isaac fica para Esaú. Anos depois, Jacó já é um homem rico, já estabeleceu sua família, já está com as suas caravanas, com seus gados, e ele encontra Esaú, anos depois. E Jacó está com tanto medo, que ele protege quem ele mais amava. A Bíblia diz assim: e Jacó pegou José e escondeu atrás da caravana. O mesmo filho que ele vai tecer um vestido colorido, que vai ser o motivo de desgraças depois. Nessa cena que eu vou te contar, a Bíblia diz que José estava presente. Jacó com medo de encontrar Esaú. Mas ele vai encontrar.
Ele vai encontrar, e quando chega próximo a Esaú, a Bíblia diz que eles começam a chorar, se lançam no pescoço um do outro e se reconciliam. E Jacó está olhando, irmãos que se feriram, irmãos que se traíram, irmãos que tiveram problemas sérios se reconciliando na frente de todos. Por que modelagem? Porque anos depois, a história se repete com José. José foi traído pelos seus irmãos. E agora ele é governador do Egito. E tem o poder de dar comida ou negar comida. E seus irmãos estão na frente dele pedindo alimento. José tira a roupa de faraó, tira aquelas roupas faraônicas e diz: eu sou José, que vocês venderam para o Egito. E eles começam a ficar atordoados de medo. E ele fala: mas não fiquem com medo. Não foram vocês que me venderam. Deus que me enviou adiante de vós para que hoje eu fosse o sustento da terra. A Bíblia diz que eles se lançaram no pescoço um do outro e se perdoaram. Aquilo que ele viu o pai dele fazer com os irmãos, ele replicou com os irmãos. Moral da história: o que teu pai fez de errado, desconsidere e faz certo você agora. Mas o que ele fez de certo, replica nas tuas gerações. Replica nas tuas gerações. Fica de pé, eu quero orar por você. Porque além de você sair daqui com paz e prosperidade, você vai sair daqui colocando a tua vida em ordem. Talvez você tenha que sair daqui e ligar para alguém pedir perdão. Talvez você tenha que sair daqui e se reconciliar. Talvez esse seja o melhor dia dos pais da sua vida, pelo que vai acontecer esse final de semana ainda. Você não sabe, mas Deus está preparando surpresas. E se você hoje está aqui e gostaria muito de pedir perdão pelo seu pai, mesmo que ele tenha errado contigo, e você não tem mais a oportunidade de fazer isso, por qualquer motivo, levanta a sua mão. Eu faria tudo para resolver meu problema, mas não tenho mais como. Se você tem como, você vai resolver hoje. Se você não tem como, levanta a mão. Muita gente. Deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus traga o conforto e as soluções que a alma dessas pessoas precisa. Nós sabemos a importância do Pai e dessa reconciliação. Por isso o Espírito Santo faz do teu jeito. Em nome de Jesus. E você que apesar dos erros do teu pai, ou mulher, você apesar dos erros da tua mãe ou do teu pai também, mas vocês estão decididos a não replicar isso nas suas gerações. Seus filhos não vão sofrer o que você sofreu. Se você sabe que isso vai ser verdade na sua vida, levanta a mão. Meus filhos não vão passar pelo que eu passei. Pai, em nome de Jesus, nós selamos essa palavra. Nós não vamos replicar os erros dos nossos pais nos nossos filhos, mas vamos pegar todos os acertos e vamos levar para nossas gerações. Dá-nos sabedoria e entendimento. Dá-nos sabedoria e entendimento. Dá-nos sabedoria e entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor o mais forte que você puder.